sua solução. TCA sempre a liderar. No transporte somos o seu par, com agilidade e segurança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso TSA Cash. E hoje nós estamos aqui para conversar com duas colaboradoras especiais, mais do que especiais, mulheres incríveis. Vamos apresentar para vocês a Evelyn Plaza, a Ana Mainardes, as suas histórias, as trajetórias delas dentro da TSA. E além de conversar com essas duas mulheres que inspiram, estratégicas, que engajam os times dentro da TSA, hoje também fazendo parte dessa apresentação está aqui o nosso colega, querido Vander, supervisor da área de tecnologia da informação. Então, além de conversar com elas, conhecer as histórias de Ana Mainardes e de Evelyn Plaza, temos também a presença aí como entrevistador do Vander. Então, é isso. Estamos aqui ansiosos para ter um momento muito especial e vamos fazer o máximo possível para levar para vocês o máximo de informações possíveis acerca das histórias pessoais e profissionais dessas pessoas aqui nessa bancada. É isso. Evelyn Plaza, Ana Mainardes, Vander, muito bom falar com vocês. O prazer é todo nosso. Estamos felizes em estar aqui, eu particularmente, né? Sempre, desde o início do projeto, eu sempre fiquei nos bastidores ali, nervosa, né? Achei que era brincadeira quando o pessoal falava aqui do nervosismo, mas nervosa, mas muito feliz e contente com o convite. Obrigada. Ana? Bom, eu compartilho da mesma ansiedade que a Evelyn, mas também estou muito feliz pelo convite, né? Espero conseguir contribuir aí. Tenho certeza disso. Muito obrigada. E Vander, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu compartilho um pouquinho do que a Evelyn acabou de falar. Quando a gente está no bastidor, acho que a gente é muito mais simples, né? E realmente o medo faz parte, mas eu espero que a gente consiga fazer um bom podcast hoje. Eu tenho certeza. E fiquem tranquilos, eu tenho certeza da minha parte, muita emoção envolvida, muito reconhecimento aqui ao profissional de cada um de vocês. Eu espero também aí fazer perguntas que levem realmente aí para todos, informações não só de curiosidades, mas de forma profissional, porque hoje a TSA está realmente em um nível de profissionalização, sendo oxigenada a todo dia com muitas informações produtivas, levando realmente a estratégia da empresa para um outro patamar. E isso realmente vai de encontro com, né, as pessoas que estão gerentes, mulheres, tendo o core business hoje da TSA, área de operações, área farma também operacional, geridas por mulheres. Senhores, para mim é um orgulho. Então, bora lá. Evelyn Plaza, mais de 20 anos de TSA. Passou por vários departamentos. Anteriormente estava na área de projetos, comercial, atendimento e recebeu realmente o convite da alta direção da empresa de atuar como gerente operacional da área de exportação. Você realmente já fez uma breve apresentação, mas a gente queria entender um pouco mais aí sobre a tua trajetória dentro da TSA. Claro, Moni. Bom, apesar de ser 20 anos, né, de empresa, entrei muito menina na TSA. Hoje o estágio ele é diferente. Na minha época, hoje é o aprendiz, né? Na minha época era estágio. Então, entrei há muitos anos aí, passei por muitos departamentos mesmo da TSA. Fui crescendo ali aos poucos e tudo mais. Mas dessa vez foi um desafio um pouco maior do que eu já tinha tido ao longo da minha trajetória, né? Eu sempre trabalhei muito ali na parte de atendimento ao cliente. Na minha época operacional lá atrás, né? Depois, mas operacional, ser responsável por uma gestão operacional do aéreo dentro da TSA é a primeira vez, né? É muita responsabilidade, são muitas pessoas, muitos colaboradores, muitas famílias, então, mesmo pelo tempo de empresa, ainda assim, existe esse desafio que ele é grande, não é confortável, né? Ah, não, tem 20 anos, é tranquilo. Não, não é. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia um desafio novo. A TSA vem aí, né, crescendo mesmo, se profissionalizando, com certificações que a gente precisa muito aí no nosso negócio e fazer com que isso no dia a dia aconteça de fato é desafio, né? Então, mesmo para mim que tenho 20 anos, ainda assim é um desafio muito grande. Perfeito. Obrigada pela contribuição nessas informações. Porque quando a gente fala de 20 anos de TSA, realmente é muita história. E aí tenho aqui a Ana, que está conosco há 5 anos, Ana? Quase 5 anos. Quase 5 anos. E como que foi o teu início, essa trajetória até agora, Ana?
Bom, eu entrei na TSA para trabalhar como farmacêutica e coordenadora da qualidade e me encaixei, né? Me identifiquei com a cultura da TSA, porque nesses últimos 5 anos a empresa evoluiu, né? No sentido de certificações e de licenças, mas a TSA, diferente do que a gente costuma ver de Sim. mercado, ela encara as licenças e as certificações não só como burocracia, mas como realmente um diferencial competitivo. Internamente, os gestores também entendem isso. Então, considerando a visão da empresa, o perfil dos gestores como um todo, então foi possível ter uma projeção aí nesses últimos 5 anos a nível de governança, estrutura, políticas, e a gente vê um crescimento em todos os departamentos. É Não muito, né? só muito, não só dentro da qualidade, né? E eu acho que esse olhar para essa estrutura, para esse segmento regulamentado que é o farma, então me conduziu ali como profissional à gerência da divisão farma e conduziu também a decisão da diretoria de criar essa nova divisão, a TSA Log. Por quê? Porque nós nos sentíamos ali prontos, com infraestrutura, licenças, certificações e tecnologia, e a gente consegue oferecer para os nossos clientes, num segmento extremamente Exigente, né? exigente, regulamentado, nós conseguimos fornecer confiança É isso. através da nossa estrutura. E acaba sendo um facilitador também, né? Sim. Traz recursos para, né? Traz benefícios para a empresa também, essas questões de certificações, né? Sim. Eu acho que quando a Ana entrou, a TSA tinha quantas certificações, Aninha? Tinha a ISO. Eu acho que Só basicamente ISO, é né? isso. Isso. Aí Olha o tanto que a gente evoluiu em menos de 5 anos, né? Sim, muito rápido. Veio o OEA, que, assim, para quem trabalha no comércio exterior, né, para empresas do comércio exterior, não vou nem dizer que é um diferencial, é uma obrigação, Uma assim, exigência, ter né? uma exigência, e não é uma norma fácil, né, de implantar. Muita gente desiste no meio, né, no meio do caminho. Veio o SASMAC e nossa carteira de clientes do segmento químico também, assim como no farma, vem aumentando dia a dia, Consideravelmente. consideravelmente. Então, a chegada dessas licenças acarretou na chegada de novos clientes. Que bacana. Aí a gente tem que fazer a roda girar. Agora ela está no desafio também, né? Como gerente Sim. operacional também da divisão Farma, a gente compartilha dos mesmos desafios, né, Ninha? Em segmentos diferentes ali, mas certificação, falando de certificação, eu trabalho na TSA desde 2005, então vejo a evolução da TSA na parte de certificações e os desafios de implantação e fazer com que a gente cumpra todos os procedimentos que a gente leva muito a sério, né? Então, a gente fica ali falando sobre treinamento toda hora, procedimento. Então, isso é o desafio, fazer a operação acontecer dentro das normas que a TSA estipulou dentro das certificações. Então, acho que esse é um dos maiores desafios. Até brinco com o pessoal, poxa, eu podia ter sido gerente há muitos anos atrás, que era mais fácil, né? Porque não tinha esse monte de certificação. Hoje não, você precisa ser gestor, precisa trazer resultado para a empresa, mas você precisa também cumprir as exigências, evidências, precisa cumprir todo esse papel, né? Que é importante. Não adianta a gente fazer uma excelente operação se os procedimentos, a gente vai buscar procedimento, vai buscar evidência, né? A gente não tem. Então, o negócio é tenso, né, Aninha? Nossa, e além daquilo que é exigido de forma legal, regulatória, e pelas normas, a TSA também tem iniciativas bacanas internas, que vai até de encontro com uma outra certificação, que é a ESG, também conquistada recentemente. Mas deixa eu te cortar, Aninha. Quais são as certificações que nós temos hoje? Só para o pessoal entender aí, a nível trabalho que você vem fazendo desde 2021, 2020. Bom, nós temos a certificação ISO 9001 já há 2 décadas, basicamente. OEA, SASMAC, a certificação ESG e somos signatários do Pacto Global da ONU. Sem contar o GPTW, né? Aê, conseguimos. Sem contar o GPTW, é isso mesmo. Exatamente. E quando a gente fala realmente desse papel do gestor, né, dos gerentes, de tornar esses processos não só algo que esteja na parede da TSA, ele precisa ser vivido. É levar essa consciência, esse engajamento para toda uma equipe, né? Essa equipe em áreas operacionais, áreas administrativas, e ainda assim, porque se hoje a TSA, ela está lá, passou pela certificação, uma pesquisa de clima como o GPTW, até mesmo para que todos saibam,
A GPTW ela está inserida em vários países, em mais de 90 países, e ela traz uma pesquisa de clima que, ao final, de acordo com as respostas de todos os colaboradores, a empresa ela é identificada se, olha, aqui é um bom lugar para se trabalhar. E aí, para ser um bom lugar para se trabalhar, e tem 2 gestoras, então, eles estão avaliando a TSA, estão avaliando a gestão. Então, automaticamente, é uma gestão que está sendo positiva para os colaboradores. Tudo isso junto, levar procedimentos e levar para esses colaboradores qualidade realmente aí no dia a dia de trabalho, um ambiente saudável, pessoas ali acolhendo, apoiando, instruindo no bom caminho. O desafio ele é grande e para mulheres assim que decidiram, estão alinhadas com a cultura da TSA. Não, eu Muito sou bacana. fã da Ana, já falei isso pra ela, né? Que ela é danada, né? Procedimento é com ela, aplicar treinamento, e a gente vê uma evolução muito grande mesmo, né? E eu imagino os desafios que ela teve aí para implantar, porque não é fácil, né? As implantações, e eu acho, assim, cada uma delas são certificações, algumas se falam, outras já não se falam tanto, e fazer com que isso aconteça é difícil, né, Nia? É necessário um time, né? Porque a empresa é feita de pessoas, né? E, inclusive, lá no começo do GPTW, a gente teve a formação do Great Leader to Work, né? Então, acho que para que todos trabalhassem com esse olhar de equipe, de pessoas, de gestão. E muitos dos processos, vou falar do OEA, que eu acho que é o que mais costuma gerar trauma, né? Vou até usar o exemplo do Wander. Eu ia tocar nesse assunto, porque Pra você é novo, né, É. Wander? Desafio Foi novo, essa né? na verdade, certificação. Hoje já- acho que foi novo para todos, né, Sim. na questão de certificação, porque a gente não tinha, acho que já existia isso no mercado, mas Mas ainda era muito era pequenininho, né? Para era um era grupo muito nicho restrito, né? restrito, e quando a gente realmente se propôs a certificar na OEA, foi uma novidade absurda. E aí vem a questão da Ana, de querer realmente colocar os visão processos, diferente, né, acontecendo ali de forma orgânica. E, particularmente, para mim foi um choque. Porque a gente tem os processos acontecendo dentro dos departamentos e tudo, mas quando a gente tem que evidenciar isso de uma forma um pouco mais clara, a gente fala assim, cara, eu acho que eu não estou fazendo, de fato, o que eu preciso fazer. A minúcia, A né? minúcia, exato. E aí veio a Ana colocando isso em prática e realmente fez acontecer o processo. E hoje a gente é um operador econômico autorizado. E mais difícil do que a gente ter certificado, que é um processo longo, árduo, cansativo, estressante, agora é manter, né? Mas, assim, eu agradeço o reconhecimento, né? Mas todas essas certificações vieram pelo esforço coletivo, tanto das lideranças quanto de quem está na linha de frente executando. Então, hoje a gente entra na TSA e você vê desde da portaria até os motoristas, o pessoal, Nossa. de todo mundo. Você não passa por um departamento hoje que as pessoas não estejam executando e vivendo essas regras de segurança, né? Sim. Então, inspeção de 7 a 17 pontos, crachá, questão do controle de entrada. Então, a equipe como um todo, né, arregaça as mangas e faz acontecer. E faz as certificações serem garantidas aí, né? E aí eu queria falar um pouquinho também das iniciativas que vai além do básico, né? Que a gente faz internamente. Até puxando a sardinha ali para o Pharma, né? Falar um pouquinho aí até do controle de pragas, que a gente considera um diferencial de mercado. É obrigatório fazer o controle de pragas no ponto de vista Anvisa, né? Das nossas licenças do Pharma. Mas a gente tem a certificação ESG que não nos obriga a determinadas coisas, mas nos instrui a ter as boas práticas. E na TSA a gente faz esse controle de pragas orgânico. Então, a gente não oferece risco de contaminação para o meio ambiente e não oferece risco de contaminação para a carga, para os medicamentos. Então, nós atendemos as duas legislações, mas um nível acima. Eu considero, assim, diferenciado Sim. do que a gente costuma ver de prática de mercado, né? Geralmente o pessoal usa produto químico mesmo, né? Geralmente usa produto químico. É arriscado, assim, para contaminar um medicamento, um produto ali delicado, as vacinas que a gente transporta, e também em relação ao meio ambiente, né? Então, vem esse olhar ambiental, da preservação, do cuidado para gerações futuras, né? Uhum. Assim como a questão do seguro ambiental, não obrigatório para o nosso segmento, é um investimento alto,
mas nos diferencia também, né, como uma transportadora, porque temos também uma pólice ambiental, no caso aí do transporte de produto químico, um derramamento. Uhum. É E uma existe estrutura essa bem preocupação, é bacana. uma preocupação genuína mesmo, né? A gente vê que ela não é uma preocupação só para certificação, né? Então, isso eu acho muito bacana na TSA. Todas as certificações que nós conseguimos, né, nesses últimos anos para cá, não são certificações de ficar pendurada na parede, né? Então, a gente vê realmente, quando a gente fala sobre GPTW, vamos falar sobre GPTW, realmente olhar colaborador, olhar a gestão, como o colaborador está olhando a gestão e vai a fundo. Muitas das vezes, muitas ações acabam ficando atrás dos bastidores, mas acontece muita coisa voltada em cima de uma certificação. A mesma coisa o EA. Putz, a gente conseguiu pegar muita coisa que era um câncer, vamos colocar assim, puta, a gente não consegue. Conseguimos colocar procedimentos, a gente vive isso de fato. Então, isso que eu acho que é o mais bacana. E aí, até falando um pouquinho sobre o EA, Aninha, recentemente a gente fez a reunião com os motoristas, né, da matriz aqui em Guarulhos, e você vê a preocupação deles mesmo, assim, de preencher o checklist, de olhar, eles, tem que fazer, um falando, mas na empresa que eu trabalhava, quem fazia era a segurança. Não, aqui a gente faz, porque a gente que está carregando a carga, a gente que é responsável, tem que fazer, porque é responsabilidade nossa. Você sabia que se acontecer alguma coisa que a Receita Federal bate lá na tua porta? Então é muito bacana, Uma porque realmente consciência. incorporou. A galera tem essa, não é só uma certificação para ter uma certificação. Eles vivem mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. É um trabalho, assim, que os motoristas, eu acho que eles têm mais de 60% de realmente de interação dentro desse processo. Porque eles foram os principais, assim, para fazer a coisa acontecer mesmo. Porque não adianta a gente ter procedimento lindo, tudo escrito bonitinho no sistema, todo mundo, todos os gestores treinados, a galera que fica no escritório ciente, se no dia a dia ali da operação, o motorista ele não fizesse. E eu acho que isso hoje eles cobram a gente disso. Então, qualquer coisa que tem de melhoria, qualquer coisa, eles sempre falam. Então, eu acho que foi muito importante, assim, os motoristas comprarem essa questão de segurança mesmo e saberem que isso é importante para uma certificação, é importante, e o importante portão para fora, né? Não é só portão para dentro. Então, acho que isso foi muito bacana mesmo. E é muito bacana quando você escuta das pessoas que estão executando aquilo uma sugestão. Olha, e se a gente fizesse assim, se melhorasse? Olha, eu observei que tal coisa não está acontecendo. Pensei que se a gente fizesse de uma outra forma poderia ser melhor. E é muito bacana essa contribuição, né? Porque é um processo construído a muitas mãos. E aí, como a Evelyn falou, né? Quando o motorista, no caso, observa ali, olha, dessa forma não está viável, a gente poderia fazer de um outro jeito. Então, existe esse acolhimento, fala, vamos fazer mais, vamos formalizar no processo para treinar os outros, para que todos trabalhem no mesmo padrão desse colaborador que é ali um exemplo, né, Sim. a ser multiplicado. E a gente vê essa preocupação em todas as unidades, em todas as bases. Em relação ao OEA, mas eu entendo que em relação às demais certificações também, é bacana quando vem nessa essa sugestão. Essa troca. A Evelyn falou de uma oportunidade no sábado, então se reunir no sábado para essa escuta, para entender como que essas certificações estão no dia a dia. É lógico, são várias questões a serem tratadas ali com todos, mas parar para essa escuta para o motorista, não só para ele, mas para como ele está enxergando o processo, se ele está entendendo, se ele está tendo dificuldade. Eu tenho certeza que essas reuniões são muitas oportunidades também, né, Evelyn? Sim. Moni, eu confesso, não era a minha realidade, né? Porque eu trabalhava em outros departamentos, né? E quando eu trabalhei na operação, eram momentos diferentes. Não existiam essas reuniões com o motorista, existia muita aproximação da gerência, diretoria ali no dia a dia, mas não era algo habitual. É uma demanda mais programada, né? Mais planejada. Isso. E aí, quando eu assumi, agora em maio, a gestão operacional do aéreo, a diretoria falou, eu quero que ouça os motoristas. Eu quero que não adianta fazer gestão sem a galera operacional. Então, assim, a gente marcou, foi um encontro bem bacana, um sábado agradável, muito bacana. Tava nervosa, né, porque não era um público que eu estava acostumado a falar, né, eu não tinha muitos contatos, muita gente saiu, né, cresceu muito a parte operacional de motoristas ali, então muitos eu não conhecia, porque trabalhava em áreas diferentes, mas foi muito bacana, assim, era um tabu que eu tinha, putz, vou ter que ir lá, poxa, os caras, né, vão ficar nervosos, muito pelo contrário.
fui muito bem recebida, me acolheram muito bem, me escutaram, eu escutei, já tivemos devolutivas em cima de ações que eles pediram, algumas coisas que, às vezes, no ponto de vista dele, vamos fazer aqui, mas a gente sabe que não é só na Matriz, tem Campinas, tem Santos, agora a filial de Itajaí, que vai bombar, que tá no caminho agora de, né? Nossa, exato. Então, é assim, Expansão. E os retornos foram dados. Falar uma coisa que o Flávio sempre fala é retornar. A gente, às vezes, não tem a resposta para tudo. A gente não tem como fazer tudo na hora que a gente entende que precisa. Mas dá o retorno para as pessoas. É saber ouvir. É saber E ouvir. valorizar o que foi dito. A sensação de estar sendo ouvido, né? Exato. De ter voz ali, né? Isso, dá retorno. A gente sempre fala, pessoal, dá retorno, retorno. Então, isso foi uma coisa que me gravou bastante. Então, fomos lá no intuito de ouvir. Fiquei muito contente, porque eu tinha criado algo na minha cabeça. Muito pelo contrário. Fui muito bem recebida, foi uma tarde muito gostosa mesmo, conheci uma boa parte dos motoristas lá, inclusive os motoristas da divisão Farm estavam lá, a Patrícia, o Cássio, todo mundo estava lá na reunião, o Wallace, enfim, foi um momento muito bacana, mas escuta ativa mesmo, então eu acho que estamos no caminho certo aí, né? Isso é No nosso importante. caso, né, do time aí do Farma, né, que estiveram presentes, né, nesse sábado de treinamento, houve também um treinamento relacionado ao equipamento, né, refrigerado. Eu também considero, assim como a Evelyn, né, nosso time, assim, é muito especial, porque participam, arregaçam as mangas e fazem, e eles identificam, assim, a gente tem N tecnologias para identificar falha em tempo real, mas eu acho que o que a gente tem de mais precioso realmente é esse olhar no dia a dia. Então, o motorista, já aconteceu dele identificar um problema no equipamento de refrigeração, isso foi até recente, pelo barulho. A tecnologia ainda não tinha nem registrado excursão, porque o baú segura um pouco. Mas o motorista identificou que estava fazendo um barulho diferente, e realmente o equipamento tinha parado. Sim. E aí foi Olha. possível fazer a manutenção, a correção do equipamento, e não teve nenhuma oscilação de temperatura dentro do baú. Então, assim, é um time sensacional. O Já ia falar um motorista palavrão. A gente colocar o pi no final, entendeu? Sensacional é a Sensacional. palavra. E dentro do administrativo também, nosso time de atendimento, de roteirização, área técnica, os supervisores, coordenadores, assim, todo mundo muito engajado com os novos projetos, né? Por isso que os projetos na TSA, eu não sei, eu não tenho esse número da taxa de sucesso, mas acho que chega perto dos 100%, a taxa de sucesso dos novos projetos, Sim. né? Olha, é importante falar desse indicador, né, Ana? Porque todas as certificações que a TSA se colocou para, olha, vamos abraçar, precisamos, para o negócio é muito importante, precisa fazer sentido, a galera precisa incorporar isso no dia a dia, todos eles, até agora, 100% de conquista. Então, a gente pode afirmar que a taxa de sucesso é de 100%. Sim. Show de bola! Não só das certificações, eu falo nos projetos, como toda a divisão Farma, por exemplo, está ainda em evolução, mas entendo que há passos largos. Pô, mas o bom, né? Você ganhou um prédio, né? Pra divisão Farma. Prédio, né? Novo, Ela tá ali lindo. desde a estrutura. E é bacana que você Não, vê lindo. dentro dessa área Frota farma. linda chegando. Frota linda. Desde Desde o piso, escolhendo ali o piso, a forma, Gente, onde os vai caminhões, azul, os caminhões chegando Nossa lá. Quase, identidade azul. todo mês tá chegando frota nova do Farma, né? Segura, E hein? sabe que a questão do projeto Vou me candidatar lá Farma, pro Farma. Já assim, o falei. início é curioso até, né? Até engraçado. Bora falar desse Se a início, Mônica Ana. lembra do início. A diretoria tem uma reunião ali para definir novos rumos para o negócio, né? Novos investimentos. E o Flávio, né? Nosso diretor operacional, falando, eu estava pensando, né? Quem sabe no futuro a gente investir na divisão Farma, mas como algo muito distante ainda, né? Ele falou, o que você acha, né? Naquele momento, um convite informal, ele falando, mas não é nada, algo assim, será que faz sentido? Mas seria para longo prazo. Ele falou, gostaria de apresentar essa proposta, né? Essa reunião que ia acontecer dali meses, né? No final do ano. E aí eu montei um projetinho ali para apresentar para ele, olha, seria mais ou menos tal investimento, eu acho que daria para seguir tal e tal linha, coloquei ali. Só que naquele momento ele falando, achei bacana, né, o projeto, mas eu acredito que não é o momento, até pela questão financeira. A gente sabe que para Investimento comprar um alto, caminhão né? já é caro, mas para vir o caminhão,
com revestimento térmico, equipamento de refrigeração. Ele é muito mais Ah, caro. mas vocês escolheram um equipamento top também, né? Top, gente. Nossos equipamentos, assim, modernos, independentes, transmissão ali automática, a gente minha consegue época administrar datalogger. remotamente. Tinha que entrar no computador, fazer o datalogger, tá vendo? As coisas evoluíram até E nesse essa momento a gente já tinha alguma demanda ou uma demanda mínima, por exemplo? Já tinha alguns clientes, mas ainda muito no início ali. Tinha uma boa estrutura já, mas uma quantidade pequena de clientes. Bons e importantes para a gente. E justamente esses clientes, o retorno desses clientes, e até em relação à produtividade da frota do refrigerado, acaba sendo uma operação limpa, digamos, né? Porque às vezes o pessoal brinca, fala, mas você vai cobrar X valor para atravessar a rua? Não, a gente vai cobrar X valor para atravessar a rua, garantindo que a sua carga estará em 2 a 8, que não vai ter discussão de temperatura e que se der a gente vai receber a comunicação em tempo real. até por E celular, né? Até por celular. Esses dias me gente, colocaram num ligação. grupo, eu recebi no WhatsApp, falei, nossa, o que é isso? Aí tava lá, tava na temperatura e eu recebendo no celular. Eu achei muito legal, A gente muito. consegue configurar até para ele ligar. Se falar, eu não quero ficar recebendo ligação, a máquina liga para você. Automático. E aí veio essa questão, e aí o Flávio falou assim, olha, é um investimento alto, acho que a gente vai precisar adiar. Mas até ali tudo bem, né? Eu estava feliz só de ter conseguido entregar o projeto no prazo para ele. Falei, meu Deus, ele vai chegar na reunião O diretor. e não vai ter o projeto, né? E aí, quando nessa reunião eu apresentei o projeto e o Flávio já veio e falou assim, olha, a gente vai segurar um pouquinho, aí o Júnior falou assim, vamos fazer. Mas, Naquele momento, naquela reunião. naquele momento, ele falou, vamos fazer. E Júnior assim, visionário. visionário, porque para mim, assim, eu não o estava CEO é pronta para fantástico. realmente para essa aprovação. Eu achei que seria algo Pra frente, A um longo prazo, projeto. médio e longo sim. prazo. a longo prazo. E aí, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo muito rápido. Não, vamos montar a divisão farma, vai ser o armazém, vai ser a identidade. Aí a Evelyn já veio lá com site, com crachá, com Com a intermodal. a intermodal, então já põe o pontinho azul, né, dentro, né, do universo ali, verde e vermelho, né? Então, já desde a primeira intermodal, já veio ali com a geladeira. Sim. Foi sucesso. Foi sucesso a geladeira azul e todo mundo vai, por que a geladeira? Para mostrar o nosso transporte refrigerado. Foi muito bacana. Uma Bacana. sacada de marketing. Sacada de É, eu não estudei, mas de vez em quando dá certo, né, ué? Pô, E Evelyn, como tem acertado. e puxando já um pouquinho para intermodal, já que você deu a deixa aí, como é que foi projetar isso para a gente? Porque a gente, a TSA é uma empresa já consolidada no mercado, mas até então a gente não tinha uma participação ativa dentro da feira. Uhum. Como é que foi você programar isso dentro do escopo que a gente tinha estabelecido, a diretoria tinha estabelecido? Como é que foi participar desse evento? Wander, falando assim, para mim foi uma realização pessoal, porque eu estou há 20 anos na TSA e a gente sempre ia na Intermodal, sempre como visitante, e você observava assim no seu Paulo, que era o sonho da vida dele estar lá, mas não tivemos a oportunidade antes. E eu participar na linha de frente da primeira Intermodal da TSA, para mim, assim, foi uma realização tremenda, porque eu tive a oportunidade de ver como o São Paulo ficou feliz. E, assim, no primeiro, assim, tem uma cena, assim, que eu não tiro da cabeça quando a gente chegou lá no dia do stand, estava, né? Foi árduo, né, o processo, Foi longo. porque a gente sabe que feira não é brincadeira, né? É uma responsabilidade, a imagem da empresa, a marca, você pegar 30 anos de história e colocar dentro de um pavilhão para mostrar ali. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo, mas vem o medo, né? A preocupação, a imagem. E se acontece alguma coisa aqui? Mas, graças a Deus, tivemos bons fornecedores. Os bastidores, tivemos uma estrutura muito bacana. Dois diretores que, fora do normal, assim, de empolgar mesmo. Mas a imagem que eu tenho, a gente abriu a feira, todo mundo lá, né? A gente tem aquele costume de chega todo mundo antes, se reúne, bate um papo, coloca energia lá em cima. E aí, de longe, eu vi o seu Paulo chegando. Na hora que eu vi ele chegando, ele chegou com lágrima nos olhos. Ele parou na frente do stand e ficou olhando, cruzou os braços e ficou olhando. Então, para mim, tem coisas que o dinheiro não paga. E isso é uma coisa que o dinheiro não paga. Então, assim, saber que eu fiz parte, encabecei não porque o Júnior, ele veio com a demanda, mas saber que eu conduzi isso
teve toda uma estrutura, você fez parte, Juliana, o pessoal de compras, foi uma estrutura tremenda dentro da TSA, né? É um evento, assim, muito importante para o nosso segmento e de um porte gigantesco. É uma das maiores feiras, né, do Brasil. Então, ver aquilo sendo concretizado foi uma realização profissional, mas muito pessoal em fazer parte daquele momento. Então, era o primeiro e vou te falar, foi excepcional, assim. Foi Vocês lotado, estavam lá, stand lotado desde o primeiro sucesso. dia. Eu acho assim, foi um Stand lindo, lindo. Eu acho que para a marca da TSA consolidou de fato o que acontece dentro da TSA é uma empresa séria, uma empresa respeitada, uma empresa que conduz todas as negociações da melhor forma possível. Ela sempre olha o olhar do cliente, para o colaborador. Então a gente conseguiu trazer 30 anos de história para dentro de um stand e assim foi um sucesso, porque pô, não tô puxando sardinha, mas o nosso stand, assim, essas duas, as edições que nós fizemos, cara, os clientes amaram. A gente, assim, teve retorno de cliente. Oh, nossa, eu não acredito. Cara, que bom que vocês estão aqui. Faltava isso. E de verdade, a gente, assim, eu acho que a gente se superou. Na primeira edição, assim, iniciamos da melhor forma possível. Na segunda, até prêmio a gente ganhou. Você tá entendendo? Ganhamos Entendendo? prêmio. Nós conseguimos ganhar, nós entramos no top 5 da Intermodal, que a gente está falando de mais de 500 stands, tá? Nós ganhamos entre os top 5 ali, o stand com maior visitação. Mas Não é tinha qualquer cliente, coisa. Não é qualquer um, que querido. visitava os outros stands na feira e depois voltava para E o nosso é o primeiro, então assim, nessa segunda edição, o nosso era o primeiro, então geralmente as pessoas, elas não, a gente fez o estudo, né, com o pessoal da área de consultoria lá que a gente contratou e tudo mais, e até o próprio evento falou, ó, geralmente o pessoal entra, eles estão tímidos, sem graça, então eles vão circular na feira e às vezes nem volta. Uhum. Então vai mesmo ali, vai muito fornecedor, etc, mas assim, a gente teve um volume de clientes dentro do nosso stand que fez a gente ganhar essa premiação. Ganhamos um prêmio, né, Thiago? Ganhamos o prêmio, tá lá bonitinho pra gente. E isso é um marco realmente, que só reforça o quanto a TSA está profissionalizada e o quanto a TSA é competente no que ela faz. Então, eu acho que foi um marco. E ano que vem estaremos lá de novo. Confirmadíssimo. Contrato assinado, já estamos mexendo lá na parte de stand e a gente... Fala a verdade, é bonito ou não é? É muito bonito, Ô, Wander, a gente se cansa, mas é gostoso, árduo, não é não? É árduo, mas a partir do momento que a feira Vale a abre, a pena. gente vê aquilo acontecendo. E você vê o projeto do início, né? Porque a gente vai, puta, é bonito quando chega lá, é lindo. Mas e o início? Saber o que você quer, qual a mensagem que você quer transmitir naquele evento. Você trabalhar com pessoas sérias para não ter nenhum tipo de problema. Você, assim, os detalhes, o detalhe do brinde. E na primeira a gente fez isso, na segunda a gente fez isso. Poxa, vamos entregar brinde por entregar brinde? Não. Tem que fazer sentido o brinde que a gente está entregando Vocês para o pensaram nosso na negócio. Sustentabilidade, né? Sim, na questão do sustentabilidade, segurança. Então, são em pequenos detalhes. Então, você fazer parte de toda essa estrutura, né? Que vem meses antes do evento. Então, você fazer parte de projetar stand, validar orçamento, validar o brinde, o uniforme que a gente vai usar no dia, treinamento para a equipe comercial antes do evento, qual que vai ser a abordagem. Então, assim, você vê tudo isso 4, 5, 6 meses antes. E no dia do evento, nesses 3 dias, você vê isso se concretizando. Quando você pisa o pé na feira lá, no primeiro dia, fala, cara, deu certo. E a melhor sensação é quando termina. Você tá exausto, cansado, parece que você foi pra uma guerra e voltou, né? Eu sempre falo, 3 dias tranquilo. Cara, você fica morto, no outro dia você tá acabado. Mas a satisfação de tudo isso acontecendo não tem resultado melhor. E aí depois o mais prazeroso, que aí era o nosso time comercial aí, time do Guilherme, agora o time da Ana. Ó, ver eles trabalhando é muito bom, era comercial, né? Tendo frutos da feira, né? Sim, e veio um resultado muito positivo de visitação de cliente farma, né? Já veio nesse... Não, foi sucesso. Finalizou a Intermodal, já veio, né? Esse relatório. E a primeira Intermodal foi realmente para apresentar o segmento farma, né? De propriamente dito, A gente foi despretensioso. Pô, a primeira vez, tal. Cara, muito bom, muito bom. Imagem para clientes que já são corporativos mesmo, para novos clientes ali é maravilhoso, assim, o retorno dos nossos clientes, né? Pô, a TSA é grande mesmo, né? Pô, a TSA tem tudo isso de certificação,
que a gente coloca E lá, muita né? gente não sabe, né? Porque só via o nome TSA, mas não entendia, assim, a estrutura que tinha ali Interna. internamente. E a feira dá essa exposição Nossa. bacana, de você mostrar a tua marca, mas de mostrar a tua estrutura, a tua robustez, né? Exato. E isso a gente conseguiu ver mesmo na feira, né? Lindo. Por exemplo, o painel com os sou certificados suspeita, né? expostos. E muita gente passando nos nossos stands, falou assim, cara, eu não sabia que vocês eram Vocês eram DPW, OEA. que vocês eram OEA. Porque Né? Que é muito vocês restrito, tinham essas OEA. certificações que são... E ficou estrategicamente posicionado ali, né? É. Tipo, qualquer rua que a pessoa passasse ali, já enxergava todas elas. E assim, Foi feito pra e os clientes ser também, né? A gente está falando, quantas transportadoras nós temos no país que fazem o mesmo negócio que a TSA faz. E ainda é um número muito pequeno de transportadoras que têm OEA. Então, às vezes o cliente vai lá, pô, eu vou buscar mais um fornecedor de transporte. Só que o cara, ele não tá na expectativa que ele vai entrar lá e vai achar a empresa OEA lá, né? Transportadora, né? Chegar lá, ver uma transportadora OEA, pô, o cara, né? É uma outra visão. É diferenciado. A gente, quem passou, assim, a Ana já teve outras experiências, mas a minha, Wander, a sua também, eu acho que é a primeira, mas não é fácil você passar por uma auditoria da Receita Federal. Assim, eles vão no detalhe mesmo. Então, você põe lá as evidências, né? Tudo bonitinho, mas ele não quer. Eu vou até usar uma frase que um auditor usou. Eu confio em Deus. Aqui, para mim, é evidência. Ele falou dessa forma. Eu acredito em Deus. Aqui, para mim, é evidência. Então, assim, é mostrar que você está realmente fazendo. Então, Preparado. a pressão, quem viveu a pressão ali da Receita Federal dentro da empresa, olhando, e você fala, puta, deu certo, graças a Deus, conseguimos realmente. E assim, e tá lá, então não é qualquer um. Então a gente fala de um número de transportadoras muito pequeno para essa segmentação, né? Então, tem muita transportadora? Tem. Mas falando, certificado pela OEA, que passou por esse processo, que é um processo árduo de certificação, são poucos. Então a gente está num nicho muito seleto, muito E seleto. na TSA, a gente já ouviu de alguns clientes, por isso que eu afirmo, tá? Então, alguns clientes falaram, nossa, mas é interessante que a TSA tem um processo consolidado estabelecido dentro do OEA. A maioria não tem. Aí eu enxerguei como uma novidade, porque para mim, assim, acho que a maioria que trabalha no segmento aduaneiro terá. Só que na TSA a gente fez toda aquela estrutura ali dentro do armazém e apresentamos processo consolidado e exclusivo e foi aprovado pela Receita Eles Federal. elogiaram, né? Porque, imagina, para a Evelyn aí que está à frente, né, de É. toda essa parte do consolidado, não é uma operação fácil, não é uma operação simples. Não. E mesmo assim, existem as regras estabelecidas que acontecem, né? Tem coisa que é no dia a dia. inegociável e tem que fazer, né? Tem jeito. E é muito bacana. Inclusive, eles levaram algumas sugestões como melhorias para o próprio projeto, Sim, né? sim. Eu lembro da área ali reservada para o 717, A TSA contribuiu bastante, né? a questão da replicação de imagens, a nossa cerca eletrônica de ambiente, né? Sim. Foram na nossa portaria, na guarita. Então, pô, legal, alguns processos que vocês vão além do que é exigido pelo projeto e a gente vai levar com um processo de melhoria para o próprio projeto. Então, isso vai muito ao encontro de que a gente realmente leva a sério o que a gente trabalha, o que a gente faz de fato, né? Mas, assim, eu participei de algumas auditorias. A Ana pode falar com mais, né, firmeza isso, mas eu já participei de algumas auditorias de clientes dentro da TSA. E os clientes também chegam despretensiosos. Uma transportadora OEA, tudo bem, né? O Vamos... que seria? Só que é muito bacana como eles saem, porque eles saem encantados com a quantidade de processos que a gente tem, com os procedimentos que a gente tem, as evidências, e assim, eles não pedem, tá? Evidência, não tem uma apresentação lá com todas as evidências. Não, eu quero um tal processo. Me pega aqui, eu fiz um carregamento com você em tal data, nanana, puxa pra mim. E a gente puxa lá e tem a evidência. Então, assim, eles ficam encantados. Então, assim, é muito... E a gente tem retorno positivo, né? é um Você pode orgulho, falar né? melhor. Não é, gente, ver tudo Assim, isso. a gente classifica as auditorias dentro do departamento, né? Até porque cada uma eu posso dizer, cada uma é um filho, né? Então, quando a gente recebe uma auditoria OEA, que o cliente sai encantado, a gente realmente fica muito orgulhoso. Quando recebe uma auditoria de um cliente farma, que também vem porque a legislação diz que ele tem que vir, e aí, às vezes, o cliente reserva 4 horas, e aí vê que não é suficiente, porque tem muita coisa para ver. Quando a gente é aprovado, e também nas auditorias a gente tem um índice ali de 100% de aprovação. Sempre tem, né, um apontamento de melhoria, algum ajuste para fazer,
até por conta da necessidade do cliente, porque cada um tem as suas especificações, Sim. mas uma taxa de aprovação de 100%. Então, realmente, a gente fica com orgulho lá em cima, né? Não só eu, mas todos os gestores. Você não vê que o olho da Evelyn até brilhou. Brilha. Porque, assim, pode chamar meu time, Sim. que ele vai mostrar. E é muito bacana, assim, eu fico muito feliz em relação ao Farm, em relação ao EA, as demais certificações como um todo. E eu acho que, assim, todo gestor da TSA se sente. E aí, voltando até o exemplo da Intermodal, também contribui para a taxa de sucesso dos Sim, projetos, né? muito. Exato. E além de ter a taxa de sucesso, a energia dos colaboradores, né? Porque Sim. o que tinha, assim, de colaboradores, olha, negociando ali os horários e tudo muito tranquilo com os gestores de ir para lá, tirando foto, postando, orgulho dos colaboradores de estarem ainda na Intermodal, Todos levou querendo uma fazer parte, né? energia, todos querendo fazer parte dessa. Mas é um desse diferencial da momento, TSA, né? porque assim, ó, uma empresa não é feita só, no transporte não é só caminhão, são pessoas, né? Que é o que vem da diretoria. Pessoas aqui a gente não trabalha sem e tem que tratar bem e tem que estar dentro dos valores da TSA. Não vou ser redundante aqui, porque eu acho que todo mundo que veio aqui falou dos valores, mas você vê que, assim, é orgulho dos colaboradores e é mérito 100% deles. Não adianta a Ana ir lá, sentar com o gestor, desenhar um processo muito bem escrito, lindo, né? Que é um trabalho que a Ana faz com muita maestria, e o colaborador não se entregar para aquilo, não fazer o que tem que fazer no dia a dia. E a gente vê que essa energia que existe do colaborador, ela não é só na festa, ela não é só no evento, ela é no dia a dia. Então, no entanto, que foi da nossa pesquisa, você sente orgulho em trabalhar aqui? Olha a nossa pontuação. A gente está com um range semelhante a grandes empresas. Elevado em relação à média do É GPTW, isso, né? e De uma pontuação de 0 a 100. Olha, no final, com tudo isso, né? Você tem orgulho de trabalhar aqui 85 pontos. Ah, senhores, de 100 é muito bom. E assim, você vê que isso é das meninas que fazem o café, ao pedreiro, ao seu Pedro que tá lá na horta, é o seu José da portaria, que recebe todo mundo muito bem, que é o nosso cartão de visita ali, Ele é o sensacional. motorista, é o Sempre muito conferente, assim, o pessoal do escritório, então é muita gente envolvida, e essa energia, ela é de fato real. A gente trabalha com o ser humano, e quem faz a coisa acontecer são eles, né? A gente fica aqui nos bastidores, hoje a gente pouco executa menos do que a gente executava há muito tempo atrás. A gente tá aqui que o nosso trabalho é realmente fazer com que as coisas aconteçam, mas quem faz mão na massa é motorista, é conferente, é ajudante, é a menina do café que sem ela a gente não vive ali, você entendeu, no dia a dia. É toda essa galera que faz, a energia deles é muito alta mesmo. E aí isso vem, né, em cima de certificações, em cima de procedimentos, em cima de uma pesquisa GPTW, o envolvimento da galera, você vê que a galera se envolve mesmo. Eu vi gente se cobrando. Ah, e aí, vocês responderam lá? Responde lá a pesquisa, viu? Então, assim, é muito bacana isso. E você viu que realmente teve um efeito muito positivo. A gente teve um número muito bacana de motoristas na pesquisa, a galera do administrativo, a galera de outros departamentos. Então, cara, é a nossa realidade. Eu sempre falo, a gente não é só um site bonitinho, não. Aqui dentro de fato, é a realidade nossa. E algo, até falando sobre, dando continuidade, porque eu escutei de uma pessoa de fora, né? Tem alguma coisa aqui que é muito diferente, né? E é muito... eu não sei dizer o que que é, mas aqui na TSA tem algo diferente. E quando a gente fala desse algo diferente, está muito linkado muito a esse respeito. A gente sempre fala dessa questão dos valores, mas de cima para baixo ele faz muito sentido. E a galera, quando ela vai entrando na TSA, existe realmente um direcionamento muito grande da gente, no dia a dia, trazer realmente, olha, aqui a gente procura trabalhar dessa forma, os nossos valores são esses e nós temos um código de ética interno. É importante a gente manter os nossos valores, a gente não pode fazer de qualquer forma, porque sim, são pessoas, são os nossos clientes, todo mundo faz muito sentido para esse processo e para funcionar bem, esse aqui é um bom caminho. E aí, essa receita aí só tende a os ajustes, né, Ana? A gente tem ajustes, tem melhorias, mas a gente está no bom caminho. Quando falamos da pesquisa GPTW, é importante falar, porque é um feedback dos colaboradores. E nós sabemos, a gente está aqui enaltecendo realmente, porque a gente precisa celebrar as nossas vitórias. Sim. É importante, faz parte até do processo da pesquisa GPTW. Mas sim, os nossos colaboradores, eles colocaram oportunidades de melhorias. Nós estamos atentas, iremos criar planos de ações. Nem sempre o plano de ação ele vai ser imediato, mas sim, nós temos oportunidades que a gente já está identificando que a gente pode fazer aí a curto prazo, 3 meses,
teremos oportunidades que nós teremos que desenhar um tempo maior, mas eu tenho certeza, e principalmente até porque a nossa direção, a TSA, fala sobre isso. Nós pedimos para escutar as vozes de todos os colaboradores e sim, a gente precisa retornar para todos eles, para que faça sentido até as próximas pesquisas. Ô, Mônica, é assim, eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo com o pessoal, sim, interno, mas é uma empresa, né? E quem faz a empresa são pessoas e a empresa ela está em crescimento e eu acho que o mais importante, mesmo que, pô, mas eu não quero preencher porque tem uma coisa aqui que me... Preenche. É a hora que você tem para falar aquilo ali. Às vezes é uma oportunidade que você enxerga como, às vezes, uma coisa bem pequenininha, mas pode ser uma oportunidade muito grande de melhoria para a TSA. Então, quem está no dia a dia que vê, o que dá, isso aqui, putz, isso aqui podia melhorar. Aquele é o momento de falar o que tá bom, né? Exaltar o que realmente tem de bom a TSA, mas também aquilo que às vezes não tá tão bacana. Né? Então, eu acho que a gente sempre fala, pessoal, a oportunidade é essa, de se ouvir. Então, quando a gente fala, as pesquisas que a gente tem, outras pesquisas, de convênio médico, é aquele momento ali para você falar, ele tá bom, ele tá ruim, precisa melhorar, não precisa. É esse momento. E eu acho que essa oportunidade de ouvir, a hora é aquela, a hora do preenchimento mesmo. Então, a gente estava até comentando, né, que é um casamento, a empresa é um casamento, assim, eterno. E eu falo muito isso quando eu tô fazendo entrevista, ó. A gente aqui é um início de um relacionamento. Na entrevista é a paquera e o namoro. E quando a gente te contrata aqui, é um casamento. Vai ter altos e baixos, vai ter hora que a gente não vai falar a mesma língua, mas a gente vai sentar e conversar. E você vai me falar, às vezes, o que não tá bom. E esse momento do GPTW é importante por isso, que é o momento de ouvir o colaborador, ouvir o ponto de vista dele, para a empresa ir na direção certa, porque às vezes a empresa não, vamos colocar, não quero escutar, ela vai ser direcionada para um outro caminho. Então, só vai ser direcionada para um caminho correto se as pessoas se sentirem confortáveis de pontuar o que tá bom, o que tem que melhorar e o que não tá legal, né? É o que você colocou. E aí vem em cima das ações. Ajustes, né? Isso. Porque os problemas existem. Existem. E a É empresa igual a tem que isso, não tem as não estar à conformidades? disposição para tratar, né? Para Exatamente. resolver, para melhorar. A GPTW é igual a todas as certificações. PDCA. Isso. Tem ali as processo oportunidades. O contínuo. auditor vem e ele fala o quê pra você, ó? Se você falar pra mim aqui que não tem nenhuma não conformidade, é mentira. É mentira. Porque toda empresa tem uma não Oportunidade de conformidade, melhoria. oportunidade de melhoria, porque são empresas que é serviço, é muito vivo ali, né? Até porque existe um mundo real e o ideal. O ideal só existe na ideia. No mundo real, as falhas acontecem, faz parte, né, da nossa rotina Faz parte do processo. de trabalho, mas da nossa rotina de vida também. Ninguém está bem o tempo todo. As falhas vão acontecer, né? E as reclamações, né, dos colaboradores também, até de sentimento. Exato. Às vezes um está se sentindo acolhido e bem representado, enquanto que o outro não. E é Sim. importante ouvir, saber lidar com as diferenças também, né? E aí a gente puxa, é uma certificação também, Mônica, eu acho que nós estamos na terceira certificação. Na terceira Na terceira. certificação, né? E aí você vê assim que realmente existiam oportunidades de melhoria desde a primeira. Porque a primeira acho que foi um divisor de águas, porque eu acho que foi feito alguns direcionamentos baseados na pesquisa. Sim. De apontamento, o convênio, às vezes não é tão bacana em tal lugar. Foram colocados ali, foram Plano tomadas de ações. desenvolvimento, a gente não tinha PDI, hoje que a gente tem hoje de cultura de feedback. né? Tudo veio através realmente De apontamentos. do olhar, do apontamento do colaborador. Então, eu acho que isso é excepcional. Não, é o que a alta diretoria fala, não adianta fazer, tem que escutar. Às vezes o seu feedback não vai ser bom para tal assunto, mas cabe a nós, como empresa, ter esse olhar de o que dá para ser melhorado. Tem coisas que a gente vai conseguir melhorar muito, outras, salário. Putz, tem ali a questão do trabalho, das escalas de salários, de promoções, né? De oportunidades e tudo mais. Então, tem coisas que não é só da TSA, oportunidade a gente Exato, tem que mercado, buscar, tem que se mérito. capacitar, tem que se entregar mesmo no que você faz. Aí você tem a questão da meritocracia. Então, tem coisas que a gente vai conseguir mexer, outras não se pode mesmo, né? Não vamos sair dando promoção, às vezes, para quem não realmente está fazendo um trabalho de excelência ali, mas existe muito que pode ser melhorado em cima de pesquisa. Então, acho que isso que é o mais bacana da TSA, ouvir. Saber ouvir. E a gente vê essa evolução, desde a primeira, o quanto tem sido importante essa pesquisa para as melhorias que estão acontecendo dentro da TSA, né? Então, acho que isso é muito legal, né? E colocando que selando realmente esse compromisso que tem dentro da TSA, né? Porque quando a gente fala de uma pesquisa no tamanho como essa, existe não só o olhar para a escuta,
existe todo um investimento e a prioridade é vamos fazer, é importante. Então a alta direção ela só coloca, olha, ok, vamos fazer, vamos escutar. E aí eu falo para todos, e os planos de ações vamos já começar. Então isso é muito importante, porque você tem o apoio da alta direção para tudo isso e faz toda a diferença. E acho que é o objetivo, né? Não é só, como você mesmo disse, não é só a certificação pela certificação. É realmente Não. ouvir o colaborador, igual todos aqui já disseram, a gente sabe que tem muitas coisas a serem melhoradas, a serem revistas. E elas acontecem, né? Essa última certificação da GPTW, a gente notou, né, a importância de um feedback, a importância, evolução, né, né? de ser ouvido. Eles querem isso, faz parte do processo. Então, essa importância, ela acontece. A gente nota no dia a dia de cada um que não é somente a certificação pela certificação, como eu disse, mas realmente mudar ali o escopo dentro do ambiente de trabalho para proporcionar algo melhor para o colaborador, né, do dia a dia. E que é E aquele isso vem negócio, né? acontecendo. A realidade é quem vive. Então, a direção não está em todos os lugares, né? Então, às vezes, um detalhe, é uma coisa, às vezes, muito pequena, que é a oportunidade da pessoa colocar ali e essa informação chegar para alta gestão do que pode ser melhorado. E aí, cabe à alta gestão seguir ou não, e geralmente o que a gente tem visto de histórico, muitas das coisas que a gente evoluiu dentro da TSA foi baseado em pesquisa. Então, Gente, temos realmente aí o feedback de todos os colaboradores dados e eu tenho certeza que muitas ações vão ser percebidas pelos colaboradores. Porque a pesquisa GPTW é uma oportunidade realmente de uma escuta genuína. Falando em oportunidade, Vander, temos muitas oportunidades de falar a respeito das expansões que está acontecendo dentro da TSA. Bora falar de expansão? Claro, óbvio. Crescimento, acho que é o diferencial da TSA, né? A gente vem crescendo nos últimos anos de uma forma astronômica, Inovando. inovando, trazendo muito. uma série de certificações atreladas a esse crescimento. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar da unidade de Itajaí, que também tem crescido bastante nos Muito. últimos anos, né? E falando também da questão de meritocracia da nova gerente, que Pô, é a fiquei feliz, hein? Débora, né, que vem fazendo um trabalho também muito legal da unidade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a expectativa da TSA com esse olhar para a unidade, o que se espera dessa unidade ao longo dos próximos anos. Bom, André, eu vou falar de dois assuntos, né? Primeiro, da oportunidade. Eu acho que a TSA tem esse diferencial, de reconhecer pessoas que estão dentro da empresa. Isso é o mais bacana. E aí vem em linha a Débora. A Débora era uma vendedora, era uma representante comercial dentro da região de Itajaí, que fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho. E, dado ao crescimento da filial e, né, sobre as projeções que nós temos, a diretoria lá bem assertiva nas projeções, então datas, valores, acho que foram bem assertivos. E você vê hoje o reconhecimento dela como gerente da filial de Itajaí, né? Mais uma mulher. Então, mais uma gestora aí para dar trabalho para os nossos diretores, que são homens ali, o Júnior e o Flávio, né? Graças a Deus temos ali a Dona Regina aí também, e a Claudinha, né? Mas eu acho que, assim, falando de oportunidade, a TSA, né? A gente sempre fala que a gente tem que correr atrás, e isso é nítido, e a gente realmente vê, assim, que a TSA não poderia buscar outras pessoas, outros profissionais no mercado, né? Mas ela decidiu usar as ferramentas que tem porque e dá resultado. Então, Talentos internos. é isso. Então, assim, falando especificamente da Débora, estou muito feliz. É uma pessoa que eu admiro muito como profissional, uma excelente vendedora, e eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho como gerente da unidade. Então, a unidade já está caminhando a passos bem largos, e no meu ponto de vista, é uma das filiais mais promissoras da TSA. É que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Farm e tudo mais. Mas, assim, eu acredito que a expectativa de crescimento ali é muito grande pela região e pelos profissionais que nós temos lá dentro também. Então, eu vejo com muito bons olhos, vejo, assim, que, de fato, a aposta foi feita lá atrás pelo Júnior e pelo Flávio, pela Dona Regina na filial, e eu tenho certeza absoluta que é uma filial muito, assim, que teremos muitos negócios ali mesmo. Então, vai ter uma movimentação muito grande. E ele não vai parar por aí, né? A gente já tem aí o nosso planejamento estratégico aí definido, tem outras filiais que já existem intenções de abertura ali, mas a TSA é muito pé no chão. Então, isso é muito bacana.
Flávio Júnior, a dona Regina, o senhor Paulo, né, a Aline, eles não são sonhadores de colocar a imagem da TSA à prova. Então, eles são muito realistas. Então, todos os planejamentos que eles fazem, você vê que realmente ali tem um propósito, muito pé no chão. Não são apostas só com um sonho, Não. com dados. Não, Com existe dados. ali a intenção, a necessidade, a oportunidade, eles enxergam a oportunidade ali em determinada região, mas você vê que eles, sim, são dados passos firmes, consistentes, e você vê que isso é algo importante e real. A gente fala da divisão Farma, começou ali andando, muito realista, comprando um caminhão aqui, vamos tirar uma certificação para consolidar. Então, é muito concreto o que eles fazem. Então, isso eu acho muito bacana. E eu tenho certeza que a aposta que eles fizeram já tem surtido efeito, mas a tendência é ali que fique uma das unidades, uma das maiores movimentações aí nos próximos anos, igual planejado, né? Olha, muito trabalho chegando aí pro Guilherme, né? Gerente comercial, de expansão. Imagina esse tanto de novos negócios que vai chegar, né? Já, já existe, né? Recentemente aí nós fomos contemplados, graças ao trabalho que tem sido feito do OEA, né? Mas das rotas de GTA simplificada. Não que, de novo, né? Não é querendo puxar sardinha, né? Ah, mas é um super diferencial. Mas não Pra é quem todas trabalha as com transportadoras DTA. que tem, né? A gente vê mesmo empresas com OEA, às vezes não tem a simplificada. E até, Ana, você pode me falar melhor, assim, porque não é uma coisa que, né? Todo mundo entenda o que seria essa É. DTA simplificada, o quanto ela é vantajosa e é um diferencial. O que seria essa DTA simplificada? Essa DTA simplificada, assim, ela traz um ganho de tempo muito grande na questão do transporte por DTA. Porque as empresas que são OEA conseguem pleitear como se fosse um benefício, mas ele não é regra, não é só porque uma empresa é OEA que ela vai conseguir o benefício da DTA simplificada. Ela precisa comprovar uma superestrutura em relação à tecnologia embarcada, monitoramento, as travas, sensores, autuadores, por conta da questão do travamento das portas. E o que seria isso, a simplificada? A Receita Federal, ela elimina o aporte dos lacres por parte da Receita, tanto no lacre quanto no deslacre. Então, para nós, é como se eliminasse aí 2 etapas do trânsito aduaneiro que demandam tempo, fila, tempo de espera. Então, a TSA ela consegue ir lá pegar essa carga e não precisa aguardar a lacração pela Receita Federal, porque nós somos um operador econômico confiável. Então, bacana! por isso. E aí, quando chega no destino também, a gente não precisa aguardar a inspeção, vistoria para o deslacre. Então, com a nossa própria estrutura, com os nossos próprios lacres, a questão do lacre eletrônico e a questão do lacre de alta segurança, o lacre aduaneiro, por Nós nossa garantimos uma responsabilidade. confiança no processo que a gente Sim. elimina, então, essas etapas que seriam da Receita Federal. Sim. Eu já fui do comercial, né? Eu trabalhei lá com o Gui, com o Guilherme na área comercial. E aí nós temos 2 ganhos, né? Na parte operacional, porque a gente tem uma maior agilidade, não depende, então, a gente sabe o que acontece, a Receita Federal às vezes está em greve, né? Tem algum problema, então a gente não depende da Receita para poder lacrar o veículo, porque a gente tem essa confiança da Receita, Porque né? somos um parceiro da Receita isso. Federal, né? E assim, então, falando da parte operacional, ali, o setor que está sob minha responsabilidade, ele tem esse negócio muito firme ali, você na parte do farma também, mas parte operacional da gente conseguir carregar mais rápido, conseguir deslacrar mais rápido, qualquer eventualidade que tenha de fiscal, a gente não precisa, então conseguimos seguir ali com os trâmites obrigatórios, mas seguir o trâmite operacional. Então, a gente, falando operacionalmente, a gente tem o caminhão carregamento mais rápido, descarregamento mais rápido, e no dia seguinte eu tenho o caminhão liberado para poder transportar. E aí o outro ganho, que é do cliente, porque o que a gente via muito, assim, as dores dos clientes, né? Já estou entrando na área comercial, né? Mas Guilherme, tem que chamar o Guilherme aqui, viu, Mônica? Para ele falar muito sobre isso. Ele está, férias, o Guilherme Melina, mas lembrando que a Evelyn Plaza também gerente, já passou por um bom período ali como gerente da área comercial, então fala com propriedade, né? Mas, assim, uma das dores que a gente sentia muito nos clientes eram com relação a custos, porque você imagina, né? No Brasil, o negócio já tende a ser mais difícil. E aí, acaba onerando, tudo que onera tem custo. E aí, uma operação que às vezes era para ser mais simples, ela acaba se tornando mais longa e mais custosa.
Então, antigamente, bem recente até, né? Poxa, os clientes iam lá, mandavam o veículo para o aeroporto, demorava para carregar, né? Tem os aeroportos com seus desafios ali e tudo mais, mas demorava-se para carregar, demorava-se para lacrar, porque o fiscal ele não tem só uma transportadora para ele trabalhar. Foi o que aconteceu no ano passado. Né? Então, por exemplo, o fiscal, né? Eles são poucos dentro dos aeroportos. Então, imagina o volume que a TSA transporta tudo isso, aí né? você coloca para todas as outras transportadoras que fazem dentro dos portos e aeroportos. Então, é uma mão de obra pequena para uma quantidade de volume muito grande. Então, isso onerava muito os nossos clientes. Então, uma das dores era exatamente essa. Eu pago tenho muito custo, e são custos que, querendo ou não, ao longo do processo, quando o cara vai fechar lá o processo dele, falar quanto que eu tive de lucro, quanto que eu tive de custo, era muito pouco, porque ele tinha muitos valores ali envolvidos em cima de coisas que nem a gente tem ação, tinha, né? E nem eles tinham. Então, a DTA simplificada, ela realmente, tanto para a TSA foi um ganho, porque eu consigo produzir mais com o meu veículo, mas para o cliente, assim, na parte financeira, na parte de custo, reduziu drasticamente. Porque toda essa burocracia de ficar guardando lá, hoje não tem mais. Hoje depende do funcionário da TSA e em cima de realizar os procedimentos, que também é super uma responsabilidade muito grande, né? Porque o cara está representando a Receita Federal quando ele lacra e quando ele deslacra. Mas é um trabalho que a gente tem feito, assim, a gente tem muitas oportunidades estão chegando por conta do simplificado. Sim, redução de facilita. custo. Logo no início ali, quando o Alexandre, né, deu entrada na solicitação da DTA simplificada, a TSA recebeu uma comitiva, né, da Receita Federal para que pudesse identificar ali toda essa questão da estrutura da tecnologia e gerar essa confiança, né? Então veio a DTA simplificada inicialmente por VCP, depois para GRU e agora mais recente, Santos, né? né? Santos, como estadia. Nossa. E Santos geralmente tem uma questão ali é mais difícil de tirar simplificada, né? Por conta dos containers, né? E mesmo assim, a TSA conseguiu comprovar toda essa estrutura. Então, Então, muito imagina o bacana. ganho. Assim, eu não conheço a operação do Marítimo, não sou gestora do Marítimo, mas imagina, e a gente tem visto nas nossas reuniões e tudo mais, os gestores falando, mas o ganho, porque um porto, né? Vamos falar de Santos, que é um dos maiores portos que tem dentro do Brasil. Acho que é o maior, né? Imagina a volumetria de como não é. E você ter esse facilitador, o quanto que a TSA ganha e o nosso cliente ganha junto. Rodrigo Flores respira aliviado. E os clientes também, né? Entendendo ainda o tamanho de tudo isso e essa informação que está lá para a unidade de Santos, que já chegou para lá também, é algo que é o divisor de águas. Gente, que show de bola! Comercialmente, assim, hoje eu posso garantir, assim, apesar de não estar dentro da área comercial, mas a TSA tem muitos diferenciais competitivos comparado com os nossos concorrentes, em cima do serviço que a gente presta, em cima das certificações que a gente tem. Então, assim, parte estrutura, parte certificação é um dos facilitadores. Então, a gente está, assim, graças a Deus, bem estruturados nessa parte, bem alinhados. E os nossos clientes têm tido bons retornos com relação a isso. Mas eu vou, de novo, traz o Guilherme, que ele é o cara que vai falar para você exatamente, passo a passo, todos os diferenciais, que até se é grande, né? Cresceu muito, muitas operações rodando ao mesmo tempo. Imagina o quanto que não facilita a venda, né? Nossa. Na hora que o cliente começar a questionar, mas você tem X documento ou X liberação? Tenho a DTA certificada? Tenho. Ô, Ana e Evelyn e Vander, eu escuto, assim, escutando aqui vocês, primeiro que, assim, aprendendo, né? Por mais que a gente participe aí de tudo que está acontecendo dentro da TSA, essa visão realmente da gerência, olhando aí para esse olhar estratégico, olhar de expansão, eu tenho certeza que quando isso chegar para os colaboradores vai ser algo muito positivo e produtivo. Porque não é à toa, senhores, essa expansão. Nós enxergamos aqui duas pessoas falando e dominando do que é TSA, entendendo a realidade, entendendo qual que é a estratégia do negócio e fazendo isso acontecer. Evelyn Plaza e Ana Mainardes, vocês são referência. Misericórdia, eu não vou ficar aqui puxando sardinha também, mas é isso, dominando o assunto, né? Entendendo o negócio, entendendo a estratégia, trazendo soluções para os nossos clientes. DTA simplificada é uma solução. E voltando um pouquinho aqui para a Farma,
eu sei que a gente cresceu muito nesse segmento também, Ana, mas explica um pouquinho para a gente o que que é esse segmento Pharma que você está criando dentro da área da TSA hoje, né? O que que você também quer almejar com isso? O que que a gente pode esperar no futuro? Quais são os seus objetivos? Bom, aqui, vou falar igual a Eva, eu vou dividir aqui em duas partes, né? Porque tem a questão do projeto TSA, mas tem a questão também da realização pessoal, né? Então, sou farmacêutica há muitos anos, né? Não precisa falar quantos, né? Há muito tempo. E estar à frente, né, desse projeto, para mim, como profissional, muito importante. Representar uma divisão que, no meu ver, já nasce forte, porque a TSA Log é um nome relativamente novo, mas ele vem como TSA. E a TSA é muito forte no mercado. Você não conversa com uma empresa do segmento aduaneiro que não conhece a TSA. Sim. Então, por isso eu afirmo, ela já vem forte. Só que ela vem forte também com estrutura. É muita tecnologia quando a gente fala no transporte refrigerado. Então, é um segmento delicado, regulamentado e de cargas de altíssimo valor. A gente não precisa, geralmente, nem dividir em 2 veículos, porque a nossa policy comporta. A gente tem dupla tecnologia de monitoramento remoto de temperatura, então tem o monitoramento via satélite com os nossos sensores, né, atrelado ali ao rastreador, equipe 24 horas, verificando, né, se houver qualquer oscilação, os motoristas muito, muito bem treinados, comprometidos com o processo. E agora, recentemente, um ano aí mais ou menos, a gente vem com uma segunda tecnologia, quase como um double check ali, que é a questão do monitoramento via GSM. Então, são outras sondas. Se a gente for só falar nesses termopares que fazem essa transmissão em tempo real, nós temos ali, pelo menos, de 3 a 5 termopares em cada veículo, dependendo do porte, né? Então, um veículo pequeno vai ter menos, uma carreta vai ter mais. Mas se uma tecnologia falhar, a gente tem a outra tecnologia. Então, é muito, muito bacana a robustez. É lógico que a gente vai configurar essa tecnologia de acordo com a necessidade do cliente, porque tem cliente que vai falar, olha, eu preciso de um alerta ali por embarque, carregou, descarregou. Já tem cliente que quer saber o tempo todo, e a gente tem estrutura suficiente para atender ao que o cliente precisa. Se ele falar, olha, eu quero que você espere comigo a questão em tempo real da temperatura, a gente consegue. Se ele falar, olha, cadastra o meu celular aí, porque eu estou embarcando, sei lá, uma carga de milhões e a hora que for, se acontecer um problema, eu quero saber. Hoje eu consigo cadastrar o telefone do meu cliente, porque a própria máquina vai ligar para ele no meio da madrugada, se for, e falar, olha, deu uma excursão de temperatura. Graças a Deus, né? É aquela coisa que a gente tem, mas não quer usar. Né? É igual seguro de Igual carro. igual seguro, né? A Você gente tem, quer- mas você nunca quer Tem, usar. mas não quer É igual usar. seguro de vida, né? Seguro de vida. Seguro de né? vida, Quando você eu falo fica- algo muito... Embarca esse tipo de carga, assim, fica todo mundo em cima. Apesar de toda a tecnologia, tem um time ali também, o lado humano do negócio, acompanhando. Então, desde o início, existe todo esse controle. Então, a trava do set point, que o motorista já está habituado a fazer, a gente enxerga isso. O GR que não libera abertura de porta enquanto a temperatura não estiver ok. A gente a SM inicia a refrigeração muito antes do embarque, também tendo como diferencial. Até a questão da SM, né, de mercado também, a gente vê que ela é feita a partir de determinado valor embarcado, na TSA não. Mas por quê? Porque a SM ela não é só a questão da rastreabilidade do caminhão, mas também para registrar abertura de porta. Enfim, a gente tem 100% desses registros. Esses registros, eu estou falando aqui do Pharma, mas a gente, se você for olhar para essa tecnologia, ela ajuda na jornada do motorista, num desvio de rota, numa parada não autorizada. Então, eu estou falando um pouco Na aqui segurança, né? na segurança. Eu estou falando aqui da divisão Pharma, o quanto a gente utiliza de toda essa estrutura. Só que esses relatórios são tão robustos que eles são utilizados pela empresa como um todo. Aí, em relação ainda à divisão Pharma, né, a questão de investimento em equipamento de refrigeração de ponta, são equipamentos, assim, top de linha. Qualificação térmica em todas as faixas, ali 2 a 8, 15 a 25 e faixa de congelamento, né, em alguns veículos. O controle de pragas orgânico. E falando em qualificação térmica, em calibração também, a gente calibra
muito mais pontos do que normalmente, né? As pessoas geralmente calibram ali 3 pontos, e nós não. A gente coloca de 6 a 9 pontos em cada faixa, e a nossa qualificação térmica anual, agora tem sido externa, né? Ô, Ana, e quando a gente fala sobre pontuação, Da a receita? gente quer não, a gente quer da calibração ali do equipamento. A gente que é mais leigo aqui, que eu também na divisão farma não é não domino. O que quer dizer isso, da questão de você, às vezes, fazer essa qualificação ali? Por que a importância disso aí? Você conseguir me explicar? Sim, então são 2 etapas, né? A gente tem a calibração e a qualificação térmica. Então, a calibração é para comprovar que aqueles registros são fidedignos. Então, eu tenho um termopar ali, que é essa sonda que coleta a temperatura. Ela está me dizendo que está 4 graus. Eu preciso ter confiança de que realmente está 4 graus. Então, a gente envia, né, os equipamentos para calibração. Quando ele chega, a gente avalia se esse resultado que veio na calibração está dentro do desvio que nós aceitamos, dentro do nosso processo, que no nosso caso, 0,2, né? No caso desses registradores. Então, a gente entende ali como aprovado quando esse desvio está dentro desse máximo aceitável por nós. Então, todos os registradores ali a gente garante que estão registrando os números corretos. Então, confiabilidade. Ah, sim. Então, o cara tem a garantia que vai estar dentro da temperatura que ele precisa. É como um relógio. Eu não calibro o meu relógio. Então, bom, ele me mostra a hora, eu estou confiando aqui. Aí eu comparo com a hora do meu celular ali. Mas no caso do registrador, não é achismo. Eu preciso comprovar por documentos que o número que ele está me dando está certo. Então, essa é a calibração. E aí a gente vem para a qualificação, que é a qualificação térmica. E a gente distribui N sensores calibrados. Então, eu já sei que são bons, tem um padrão calibrado e os demais seguem ali o mesmo conceito. E a gente faz essa qualificação térmica, que é para comprovar aí já a questão da faixa de temperatura. Então, quando um cliente pede para a gente um embarque ali de 2 a 8, a gente sabe que aquele veículo, ele opera perfeitamente em 2 a 8, se ele tem ou não a oscilação, se aquele veículo, o set point dele trabalharia para mais ou para menos, porque é como se eu começasse a conhecer o meu caminhão. Vou comparar que é o GPTW do caminhão. É o GPTW do caminhão. GPTW do caminhão. Me explica, Ana. Então, de padrão, vou ajustar todo o set point em 5 graus. Talvez não, talvez aquele equipamento consuma mais combustível ou menos, então é um set point que eu preciso registrar em 3 ou em 6. E a gente começa a conhecer o caminhão. O motorista conhece o seu caminhão. E o relatório de qualificação térmica, ele traz isso. A gente conhece a hora que eu der a abertura de porta, em quanto tempo a excursão é registrada. Então, é estressar ali todos os comportamentos daquela faixa de temperatura. Então, quando a gente vende para o cliente, olha, eu faço para você o transporte 2 a 8, é porque eu já fiz testes registrados, comprovados de que realmente aquilo vai funcionar. Então, essa é a principal diferença aí da calibração e da qualificação. Então, calibro equipamentos, com equipamentos calibrados, eu estudo, eu estresso ao máximo esse caminhão, eu testo todas as possibilidades. Para garantir. E aí depois a gente vende para o cliente. Olha, já testei, está garantido. Ana, e falando sobre a questão de temperatura hoje, eu vejo assim, chegando bastante caminhão lá dentro da TSA, baú, enfim. E na minha época, né, quando não era uma divisão ainda, a gente sabia muito que tinha ali de 15 a 30, né, de algumas cargas, e hoje eu sei que, até pelos treinamentos que a gente vê os motoristas falando, as reuniões e tudo mais, e os próprios motoristas, você vê eles bem à frente, assim, dessa parte de tecnologia e temperatura. Né? Mas hoje, qual que é a capacidade, falando em temperatura? O cliente, assim, ele tem uma carga lá negativa. Hoje, a nossa estrutura, a estrutura que é montada para o farma hoje, ela comporta essa carga ou não? Só positivo? Só ambiente? Como que está essa questão na divisão? Porque hoje a gente não faz mais, na área do aéreo, a gente não faz mais a questão do refrigerado, da divisão farma. Então, como que ficou essa questão de estrutura para esse atendimento de temperatura? Bom, então, dentro da divisão farma, a gente faz aquilo que é só... É como se fosse uma temperatura ambiente controlada. Existe o refrigerado, que aí já entra na faixa de 2 a 8, e existe o congelado.
Esse que é a temperatura ambiente controlada, a gente chama de climatizado, que vai oscilar ali geralmente de 15 a 25, que é a solicitação do cliente. Tem cliente que tem um ajuste diferente. É de 20 a 30, mas por padrão, geralmente 15 a 25. Então, a gente também ajusta set point, assim como num refrigerado. E para todas essas faixas, a gente tem a qualificação térmica. No congelado, ele funciona um pouquinho diferente, porque nem todos os equipamentos operam na faixa de congelamento. Então, todos os equipamentos 100%, 15 a 25, 2 a 8, e alguns equipamentos na faixa de congelamento. E a gente faz o estudo numa determinada faixa específica. Vamos colocar aqui, por exemplo, de 0 a menos 10. 0 a menos 10 graus. Então, eu tenho essa qualificação térmica. Mas tem cliente que pede, né, uma faixa maior. Então, é possível também. Aí você fala, eu quero a menos 20. Então, a gente vai configurar o equipamento. O que a gente sempre pede para o cliente é que exista uma faixa, a gente chama de range. Então, ele precisa ter um mínimo e um máximo, porque como qualquer equipamento no mundo, né, ele tem aquela oscilação. Então, você configura em 15, como ar-condicionado, configura em 15 graus, mas ele pode estar no ambiente 15,2 ou pode estar 14,9, porque não é estável. E vai ter pontos nessa sala aqui, que vai estar uma temperatura e vai ter os pontos de calor. Mesma coisa acontece no equipamento. Tem o ar de saída e o ar de retorno. Então, o que a gente pede para o cliente é o range. Mas sim, a gente consegue operar aí nas 3 faixas, tranquilamente. Climatizado, refrigerado e congelado. Show de bola. Que tecnologia? É muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque no dia a dia são informações muito importantes e conhecer no detalhe. Porque não só desenhou esse processo, mas conhece ali o detalhe, está atualizado. E, assim, quando a gente fala de se atualizar, Ana, é muito importante, né? Se atualizar para isso, entender o cliente, essa necessidade. Tudo isso vem realmente de conversa, o cliente ele entra em contato, ele fala algo para uma necessidade para a TSA e vocês dão um retorno, você cuida também dessa parte comercial, não só da operacional dentro dessa divisão Farma? Também, então, dentro da TSA, a área comercial também, como eu posso colocar? Ela também vem como um conhecimento técnico, né? Então, a gente tem esse direcionador da venda consultiva. Então, o vendedor da divisão Farma, vou colocar aqui, né, no caso da Carol, então, é uma vendedora que domina o assunto, domina o segmento. Então, ela vende o que ela conhece. Então, ela vai falar da refrigeração. Inclusive, ela domina a questão do equipamento de refrigeração, né? Todo esse detalhe. E aí, quando veio a questão da divisão Farma, veio a questão de, bom, o vendedor precisa ter domínio do que ele está vendendo. Ele precisa entender sobre as restrições do produto, sobre a questão da temperatura. E também ter paciência, porque é uma venda que demora. Vamos usar o exemplo do namoro, no casamento. Tem cliente de carga geral, mas principalmente, né, carga geral. Negociou o preço, ele verificou a questão das licenças, das certificações, e ele está apto a começar. No caso do Farma, demanda uma auditoria, uma validação, geralmente são contratos registrados ali para um período maior. Dificilmente tem uma contratação spot. Pode acontecer, mas é raridade. Então, é um vendedor que tem que ter paciência. Persistência, porque você vai, visita, orienta, agenda a auditoria, a gente convida para auditoria. Inclusive, isso foi uma sacada de marketing. Na época da elaboração do site, então, a Evelyn estava ali à frente do projeto, e daí o Igor da Otimiza, ele falou assim, Ana, essa questão que você colocou da auditoria é interessante porque é como se a gente quisesse deixar as portas abertas e convidar o cliente. Só que ao invés de falar assim, olha, vem tomar um café comigo, vem me auditar para ver que isso funciona. Existe. Isso é legal, porque às vezes é o inverso, né? A gente não quer um cliente lá na nossa dependência auditando, né? E aí, quando você abre a porta para ele, cara, eu faço os processos e eu quero que você venha conferir. Isso é legal, que a gente já enxerga isso de uma forma mais dinâmica, né? Mas isso é o orgulho de você saber que funciona. E garantia, até porque né? Se a gente não passar por esse processo, o negócio não vai começar. Então, aí ele falou assim, eu queria que o nosso site fosse
não vou nem chamar de portal, que fosse uma porta aberta convidando o cliente a entrar. No sentido, venha, veja que o que está no site é verdade, nos audite. E aí mande carga. Nessa Boa. sequência, mas é uma Boa. sequência justa e comercialmente falando, um ganho para ambos, né? Para a TSE e para esse cliente. Porque essa estrutura de tecnologia é algo que eu, Mônica, desconhecia, assim. Vim conhecer muito sobre a área farma, vim conhecendo junto com a TSA, né? A TSA está trazendo tudo isso. Lembro lá atrás, quando o Flávio falava muito da área comercial, de ter pessoas ali na área farma. E hoje, a construção, né? Algo que foi planejado e acontecendo numa velocidade que super atendendo às expectativas. Certo, Ana? Sim, e vou falar também um pouquinho do orgulho da equipe, né, gente? Ah, Puxando aqui pro meu time. Ótimo. Então, é tão bacana quando você vê o engajamento de todos, e eu falo todos mesmo, do time Farma. A questão de quando chegaram os caminhões novos, né? Então, o Cássio foi lá fazer o vídeo, mandou no grupo, todo mundo vibrando com os caminhões novos. Dá o exemplo também, né, do atendimento do Thiago. Essa semana a Patrícia mandou um print, falou, olha que bacana a preocupação do Thiago. Então, assim, ele trabalha com atendimento, né, ele faz a parte de programação, mas também super preocupado em manter o cliente farma, de trazer um cliente farma. E, assim, é todo mundo vestindo a camisa, todo mundo desejando e contribuindo para o sucesso da divisão. Sim. Eu acho, assim, isso, para mim, é uma realização mesmo, porque é o projeto acontecendo. Desculpa, pessoal. Imagina. É o projeto acontecendo, é um time engajado fazendo acontecer. E às vezes eu acho que nesse processo todo, ter um investimento é difícil, mas a gente está falando em dinheiro. Então, a partir do momento que a diretoria comprou a ideia e vai investir, a gente vai trabalhando para fazer aquele projeto sair do papel, o sonho virar realidade. Agora, você construir um time forte e engajado, É difícil. essa é a parte mais difícil. E aí, quando você olha para a tua equipe e fala, essa turma sabe o que está fazendo, essa turma está engajada, está feliz e está contribuindo com o projeto, eu acho que essa é a realização maior. Então, a Patrícia, né, a supervisora ali, ela comprou o projeto com amor. Ela demonstra isso, né? No dia a dia, é um trabalho difícil. O pessoal precisa ficar Operação atento é o tempo complicado, todo. né? Complexo, né? É complexo. Toda operação, eu acho que ela tem a sua complexidade, ela tem o seu peso, né? Mas quando a gente fala sobre... Porque assim, eu vou ser uma cliente, uma usuária do transporte farmacêutico. O medicamento que eu compro, às vezes, né? Muita gente aí usa Botox, no meu caso, obrigada. Mas muito transportado pela TSA. Eu sou uma Então, usuária. mas assim, você vê esse cuidado, né? Porque a gente vai ser usuário final também, né? Então, e tem esse peso maior, que é a saúde humana. Não vai uma peça para uma máquina. É um produto que vai ser consumido no final, né? Ali Sim. Imagina, no caso das vacinas, quem vai usar? A minha filha, a tua filha, os nossos pais, né? Então, a gente não atende pensando somente no nosso cliente, a gente pensa no cliente do nosso cliente. É a entrega de cada um. Total, É a entrega de cada um. É óbvio que a gente poderia ficar falando. E eu falo pra caramba, a Ana muito também mais fala, né, tempo Ana? aqui, mas Vou ter que marcar o parte a gente vai 2. ter que marcar a parte 2. E nesse momento eu queria, óbvio, exaltar que foi importantíssimo ter vocês duas aqui conosco, né, falando um pouquinho das suas respectivas áreas, né, dos objetivos que a TSA tem para o futuro. Isso é importantíssimo para nós, né, até para o público que vai ver isso na sequência, entender um pouquinho, né, como é que a gente funciona internamente, qual que é a importância dos processos estarem acontecendo, né, e agradecer mais uma vez vocês aqui conosco na data de hoje. E dizer que nós temos, obviamente, uma lembrancinha para vocês aí, né? Sou muito Um mimo. Eu tava esperando, né? Porque você esqueceu que eu sou dos bastidores, né? Passou muito A Evelyn, rápido. ela pegou a gente de surpresa. Eu achei que a gente ia surpreender e ela surpreendeu a gente. Mas foi feito com carinho, você sabe disso, né? Com Sabe que foi certeza. feito com todo apreço por você. Não só por você, obviamente pela Ana também, que é uma profissional excelente. Tá? Então, nesse momento, a gente vai entregar aqui para vocês. Ô, Wander, só para que
dizer que você vai fazer uma entrega, mas esse podcast ele só existe porque foi um projeto da Evelyn Plaza. Não, senhora. Foi um almoço que rendeu uma ideia da Mônica e a gente só tirou do papel. Exatamente. Foi um trabalho coletivo. A gente só nossa. tirou do papel. E eu acho que é bacana, né? Incrível. Foi incrível Eu lembro. incrível como a gente realmente partiu de um almoço. De um Né? almoço. Voltando de um almoço no carro, pô, a gente podia fazer As pessoas precisam conhecer mais a conhecer TSA, mais a saber os TSA. bastidores, a história, os negócios, os clientes precisam saber do que acontece nos bastidores. E é isso. E a transparência 100%. Até agora, Nossa. todo mundo que passou por aqui, realmente eu acho que agregou muito. Espero que a gente também tenha agregado. Muito feliz, né, pelo convite. Não esperava. Eu falava que eu não ia participar. Não, participar que era dos bastidores, mas olha a riqueza de conhecimento. Afinal de contas, é 20 anos de história, né, Evelyn Plaza? Só que Bastante. não é Um só pouquinho, né? algo, não é superficial, É vivido. é vivido, tem, sabe, desde o fundo, conhece a raiz, conhece o sentido, conhece o propósito, conhece valores, é alinhada. Gestão de pessoas, gestão de indicadores, resultados. Cada São demais. Pra mim não é difícil, né? Os valores da TSA são os mesmos valores que os meus pessoais, então não é dificuldade nenhuma. Então, sou muito grata. Espero continuar aqui por muitos anos. E obrigada pelo convite, um prazer. Participar da primeira com você do meu lado, Wander, iniciando aqui como repórter, apresentador. A Mônica já tá mestrada. 7º episódio. Nasceu pra isso. Mas de verdade, muito obrigado mesmo. E tô muito feliz. Espero que as pessoas assistam, né? Que é o mais importante. É um trabalho que a gente sabe que a gente tá atrás disso. Tirar todo mundo das suas áreas de atuação. Trazer aqui, gravar, um investimento em cima de um estúdio bacana. Então, isso tem todo um trabalho por trás. Então, é muito importante que as pessoas assistam mesmo os episódios e conheçam um pouco mais. Muita gente assiste e fala, pô, não sabia. Então, é isso. Vai assistindo aí, galera. É sobre isso. Aqui, vamos entregar. Ah, muito obrigada. Vamos ver se está na mesma linha. Abram. A frase eu não lembro, tá? Pra mim, ia ser surpresa também, mas eu fui surpreendida antes, né? Assim como a Evelyn falou. Ai, obrigada, Eu e gente. meus gatos. Ai, meus filhos, né? E meu marido. Difícil, Cada pelo foto, visto. Essa foto aí foi desperta um desejo um de trabalho incrível do Thiago para conseguir. Então, pai, que Como bonito, fala aí hein? no mercado, a Evelyn Eita, família bonita. Você é a pessoa que não posta fotos? Deixa eu mostrar. Ah, eu não sei. Eu não Pro? posto. Qual Minha é o nome? família. De que não posta fotos? Low profile. Evelyn Gente, eu tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não faço Agradeço ao reels. grupo, o moleque me ajudou. Sério? Olha. Seu filhão que cretino. foi o apoio. Eu fiquei pensando, onde que ele tirou essa foto? Eu não posso. Leia a frase, Evelyn. Poxa, que legal. Existem pessoas que transformam cada dia em aprendizado e cada gesto em legado. E é nesse legado que se encontra a verdadeira grandeza. Ai, gente, muito obrigada, viu? Obrigada a Obrigada você. mesmo. Aninha, e a foto, Aninha? Ai, gente, aqui com meu esposo, minha filha. Foto Amei. linda. Minha frase aqui é outra, né? Sim, cada uma é personalizada. Personalizada. Cada atitude guiada pelo amor e pela ética se transforma em um legado eterno, iluminando gerações e construindo um futuro mais humano. Show de Muito bola. lindo, né? Fala sobre inspiração, sobre legado. E é isso, vocês representam um legado de sucesso para a TSA. E são inspirações, né? Inspirações dentro da TSA. E eu tenho certeza que agora, chegando aí para muito mais pessoas, podendo ser replicado para outras empresas, para outras mulheres, porque sim, aqui na TSA não é sobre partido, tá? Homem e mulheres, mas realmente é muito valoroso, é muito gratificante trabalhar com mulheres tão inspiradoras. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Vandeco, aí, por Obrigado. compartilhar essa apresentação tão especial. É isso. Eu quero agradecer também, Por agradecer favor. pelo convite e estou muito feliz que a minha participação aqui foi acompanhada de pessoas que eu amo dentro da TSA. Obrigado. Oh, muito legal. Obrigada, viu? E é isso, muito obrigada. Espero que vocês possam, com certeza, não só assistir, mas compartilhar esse episódio que está sensacional. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. tchau, tchau.